Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. O prazer é meu. Andrei, deixe-me começar com um dos eventos mais trágicos desde o início da guerra. Foi no primeiro dia do conflito, o ataque à escola primária no Irã, onde meninas foram mortas. Mais de 868 crianças foram assassinadas nesse ataque. No início, Donald Trump disse que era um Tomahawk. Depois afirmaram que não havia evidências do que havia acontecido. Mais tarde, descobriu-se que era um míssil Tomahawk. E então Trump disse que não era. Muitos países possuem essas armas bonitas, como ele as chamou, que podem usar. Depois veio à tona, até mesmo na mídia tradicional, que o ataque foi realizado pelos Estados Unidos. O New York Times informou que... Então eles vieram a público, dizendo que o New York Times afirmou que não atualizaram o mapa que tinham. Estavam usando um mapa de 10 anos atrás. Por isso cometeram um erro. Isso é possível para um país quando, sabe, é o primeiro dia. Não é como depois de 2 ou 3 dias, quando estão ficando sem alvos e começam a atacar algum lugar no Irã. É o primeiro dia, quando todos esses alvos estão estrategicamente, sabe, indicados para o exército atingir. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, ou é uma total incompetência por parte dos militares americanos, que de fato estão presentes lá e já demonstraram isso muito claramente, como posso dizer, manifestaram-se durante a operação militar especial, porque já falei e escrevi muito sobre isso, ou foi um ataque deliberado contra seus filhos, pois muitas daquelas crianças eram filhos de membros da Guarda Revolucionária Islâmica. De qualquer forma, é horrível. É um crime de guerra. Não importa como se olhe. Se eles têm problemas para atualizar seus alvos, então eu não sei. Talvez devessem simplesmente remover seus satélites da órbita, porque evidentemente não servem para nada. Mas eu acho que foi feito de propósito, e evidentemente há alguns indícios de que eles tentaram, ou talvez atacaram, não sabemos ao certo, algum tempo depois disso, basicamente para matar os socorristas que iriam até lá. Então isso já diz tudo o que você precisa saber. Esse é o comportamento da OTAN e do seu líder, os Estados Unidos. E os Estados Unidos perderam completamente qualquer base moral em qualquer aspecto possível de suas atividades de guerra. Na minha opinião pessoal, repito, acho que foi deliberado. Mas, se foi como eles dizem que não atualizaram o mapa, então são simplesmente militares incompetentes que não entendem o que estão fazendo. Andrei, finalmente ouvimos hoje o novo líder supremo do Irã. Uma das mensagens dele foi sobre o Estreito de Hormuz, que ele deve ser bloqueado. Mais tarde, no entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que o estreito está aberto, mas que muitos navios que passam por ali precisam se coordenar com eles. A situação está ficando complicada no Estreito de Hormuz. Parece que há navios, petroleiros, passando por lá, mas eles não estão indo para a Europa, Israel ou outros lugares. Sim, quero dizer, o Irã pode ser tão legalista e jogar esse jogo de advogados, por assim dizer, tão bem quanto qualquer outro. O fato é que está fechado. Ponto final. 13 petroleiros já foram atacados e estão em chamas. O mais recente que vimos ontem era, aliás, de carga americana. E o que o Ministério das Relações Exteriores diz é basicamente o seguinte: sim, o diabo mora nos detalhes. Vocês têm que se coordenar conosco. O Irã tem uma lista de países não amigáveis, e eles não vão passar, ponto final. Mas eles têm sido muito claros sobre isso. Petroleiros russos e chineses são mais do que bem-vindos e serão autorizados a passar sem problemas. Alguns outros petroleiros talvez sejam autorizados a passar. Mas o restante, na verdade a maior parte, é petróleo vindo dos estados do Golfo.
e é destinado aos europeus ou americanos, ou a outros, até mesmo à Índia. Aparentemente, a Índia está enfrentando alguns problemas agora, depois de ter, de certa forma, se acomodado a Israel. E basicamente, eles vão ter dificuldades. Fora isso, sim, claro, se você for russo ou chinês, ou alguém que apoie o Irã, ou permaneça absolutamente neutro, ao menos com um apoio tácito, provavelmente será autorizado a passar. Os petroleiros chineses e russos estão passando, os demais não. E como o comandante das Forças Navais da Guarda Revolucionária já declarou, eles querem que navios da Marinha dos Estados Unidos escoltem. Então eles estão realmente provocando agora, provocando descaradamente. É isso que está acontecendo. O Irã sabe como provocar, e está provocando os Estados Unidos, e Israel terá. A outra mensagem da nova declaração do líder supremo foi sobre a possibilidade de abrir novas frentes contra o inimigo se a guerra continuar. Ele está falando sobre o Mar Vermelho, no caso do Iêmen, ou está falando de outro lugar? Sim, o Mar Vermelho, eles até postaram um mapa, o Estreito de Bab al-Mandeb. E sim, os Houthis já provaram que conseguem fazer isso, mesmo com muito menos recursos do que o Irã tem. O Irã é uma história completamente diferente. Então sim, é um deles. Agora há uma possibilidade, quem sabe, os Estados Unidos querem bases aéreas na Romênia e aparentemente o Irã tem alcance para atingir a Romênia. Então se eles quiserem, sabe, há muita coisa acontecendo. Leva tempo para verificar e rever, tentar entender o que eles realmente estão dizendo. Mas sim, Bab al-Mandeb é absolutamente o próximo. Não apenas uma possibilidade. É altamente provável que o Irã feche aquele também. E não há marinha no mundo que consiga reabri-lo. Ontem, a Casa Branca destacou os objetivos da guerra dos Estados Unidos no Irã. Destruir o arsenal de mísseis iraniano, eliminar sua marinha, garantir que o Irã nunca obtenha uma arma nuclear e acabar com a ameaça do que eles chamam de eixo da resistência. Você vê algum sentido nisso? Porque eles estão falando sobre o arsenal de mísseis iraniano. É um absurdo. É um completo absurdo. Essas pessoas são delirantes. Agora bateram de frente com uma parede e precisam elaborar algum tipo de objetivo sensato para uma estratégia. O que não tem e não terão. A única estratégia agora é descobrir como se livrar dessa confusão. Então vão publicar todo tipo de bobagem, como sempre fizeram. Os Estados Unidos, venho falando disso há décadas, os Estados Unidos como um todo, como um establishment, como um aparato militar, de inteligência e político, são simplesmente incompetentes. Eles não sabem o que é estratégia, nunca entenderam. Simplesmente não estão no mesmo nível que, digamos, estrategistas de primeira categoria. Os Estados Unidos não produzem estrategistas de verdadeira reputação global desde a época de Alfred Thayer Mahan. E mesmo quando ele terminou The Influence of Sea Power Upon History, um livro notável que você deveria ler apenas para ampliar seu horizonte histórico, ele já havia se tornado irrelevante em meados do século XX. Então, é isso que estou constantemente tentando transmitir, essa ideia. Que tipo de estratégia eles têm? Eles não têm nenhuma. São como um cervo parado na estrada, encarando os faróis do carro que se aproxima. E a julgar pelo que vemos agora, especialmente pelo que está sendo feito com Israel, tirando as monarquias do Golfo, acabou para o Oriente Médio como o conhecíamos. Ponto final. Acabou. Não haverá Dubai, sabe? Israel, bem, a destruição lá é realmente catastrófica. E assim, o Irã não está recuando. Como já foi dito, eles afirmaram abertamente: não vamos responder na base do olho por olho em relação aos ataques. Vamos atacar sem parar. E é exatamente isso que estão fazendo. Agora temos Salalah. Na verdade, a trilha visível nas fotos de satélite daqueles incêndios tem mais de 60 quilômetros de comprimento. Quero dizer, está tudo em chamas.
E se for necessário, eles continuarão fazendo isso porque, obviamente, primeiro, tem mísseis suficientes. Mas também, evidentemente, em termos de drones, especialmente drones de longo alcance, há muitos deles. Eles continuarão causando danos horrendos, especialmente depois do que vimos com a defesa aérea dos Estados Unidos e de Israel. Ela é essencialmente inexistente. Então, aí está. Andrei, como analista militar, quando você vê Pete Hegseth, junto com o General Keane, aparecerem e falarem sobre o que está acontecendo e o que eles vão alcançar, o Pete Hegseth, para mim, parece apenas estar lendo as notícias na Fox News. É tanta propaganda, mais do que qualquer pensamento estratégico real do jeito que ele normalmente fala. Mas o General Keane, qual é o objetivo? O que você tira do que o General Keane nos diz sobre a guerra? Quero dizer, eu não levo a sério nada do que é dito pelos comandantes da Força Aérea dos Estados Unidos, porque o General Keane é da Força Aérea dos Estados Unidos. E eu tenho que concordar com Larry Wilkerson, acredito que ele te disse isso, quando ele conversava com Colin Powell durante a Primeira Guerra do Golfo. Você não permite que a Força Aérea dite as operações, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu concordo com isso. A Força Aérea dos Estados Unidos não fazia ideia do que é uma guerra séria de verdade. Esta é a primeira vez que eles enfrentam pessoas que realmente revidam, sabe? E que até têm pistas de pouso para decolar. Então eles podem dizer o que quiserem. De novo, tudo isso faz parte da cadeia, por assim dizer, a sequência de eventos, desde a catástrofe para a OTAN como um todo, na operação militar especial. Então agora eles têm essa catástrofe acontecendo lá. E por mais que digam o contrário, os Estados Unidos não têm recursos para sustentar isso por um futuro previsível. E sem basicamente tropas em solo, o que eles podem alcançar? Eles vão continuar atirando em alvos civis, sabe, no Irã. Mas, novamente, nós nem sabemos a real eficácia da defesa aérea iraniana, porque obviamente não temos dados sobre isso. Sabemos que eles derrubam algumas coisas. Derrubam mísseis de cruzeiro, derrubam, sabemos, JASSMs, coisas desse tipo. Então temos que esperar para ver o que está acontecendo. Mas sim, eles vão continuar atacando alvos civis. E ontem eu apresentei esse mapa, não feito por mim, mas por pessoas que fazem um bom trabalho, sabe, OSINT, que é a inteligência de fonte aberta. Eles mostraram o mapa dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, e eles estão concentrados principalmente na metade ocidental do país. Obviamente atacam Teherã, não há dúvida disso, mas não conseguem alcançar a parte oriental do Irã, está praticamente intocada. E nós não sabemos onde todas aquelas instalações estão, sabe, no Irã. Mas o que sabemos agora é que o Irã terá uma arma nuclear, disso não há dúvida. Então, esse é o maior feito desses idiotas em Washington e em Tel Aviv. Eles, como sempre, mais uma vez, não entendem o que estão fazendo. São movidos por emoções, ódios, preconceitos, todo tipo de coisa assim. E claro, como já afirmei, inteligência estratégica e previsão estratégica não existem nos Estados Unidos como um ofício. Ponto final. Não há nada. Todos esses discursos, quero dizer, todo esse pessoal do Conselho de Relações Exteriores e coisas do tipo, e todos esses think tanks semi-oficiais com toda essa gente da inteligência, a única coisa que eles conseguem fazer é criar narrativas. Eles não são bons militarmente, não são bons politicamente, e em termos de avaliações estratégicas, produzem principalmente material para os think tanks que alimentam o Congresso dos Estados Unidos. E, considerando o nível educacional e cultural do Congresso dos Estados Unidos, que é extremamente baixo, isso não faz diferença. Você não pode explicar a um advogado o que são operações reais. E quero reiterar mais uma vez, não sou eu quem está dizendo isso, só quero enfatizar esse ponto. É Robert Latif, Major General PhD em Física, com 20 anos de serviço na DARPA. Ele diz que tudo que o público americano sabe, inclusive sobre guerra, vem da indústria do entretenimento.
E o Pentágono se dá muito bem com a indústria do entretenimento. Eles são bons em narrativas e coisas desse tipo, com todo esse entusiasmo, sabe? Mas a vida real é obviamente muito, muito diferente. Completamente diferente, na verdade. E você não pode sair por aí declarando o tempo todo que é ótimo quando não é. Quer dizer, nem de longe, sabe? Então é essa a situação em que estamos agora. E, na verdade, Daniel Davis fez ontem uma ótima observação sobre isso. Os Estados Unidos estão sendo expostos como um tigre de papel militar. A única coisa que eles sabem no Pentágono, porque tem essa história confabulada da Força Aérea dos Estados Unidos, grande parte da qual é basicamente um mito, é que de alguma forma eles conseguem fazer tudo, fazer manualmente, como eu já disse. É assim que eles entendem o SEAD, supressão das defesas aéreas inimigas. É como lançar tudo que você tem contra o inimigo e ver o que dá certo, sabe? Depois a infantaria móvel, como em tropas estelares, entra e faz a limpeza. Mas não é assim que uma guerra de verdade funciona. Só que você não consegue explicar a um general americano como isso funciona, porque eles nunca enfrentaram uma. E aí você tem os tipos obviamente antiquados como Kellogg, que também ficaram perdidos lá na Guerra do Vietnã. Nós sabemos como foi o triunfo americano. Bem, o suposto triunfo na Guerra do Golfo, quero dizer, perdão, na Guerra do Vietnã. Então sim, em que eles estão baseando tudo isso? Estão baseando nessa fantasia de ter acabado, desculpe a expressão, com o exército patético de Saddam e achando, olha só, somos tão bons. Não, vocês não são. E esse é o problema. Agora temos, nos últimos 5 anos, uma demonstração do que acontece quando você não entende o que está fazendo. Há uma compreensão completamente distorcida da guerra. E o Irã está basicamente mostrando isso agora. Mais uma vez, politicamente, é preciso entender. Tudo começa com compreender a natureza do conflito. É preciso entender a natureza do conflito. Você precisa entender esses impulsos essenciais. Precisa compreender as forças motrizes por trás disso. Os Estados Unidos não têm a menor ideia. Nunca tiveram. A política externa americana, desde que as últimas pessoas com verdadeira capacidade diplomática, basicamente James Baker, saíram, é conduzida por um bando de idiotas, basicamente. Eles não entendem com o que estão lidando. Fracassaram com a Rússia. Fracassaram agora com o Irã. E isso não é segredo. E estou citando, novamente, não apenas a mim mesmo, embora eu tenha chegado a essa conclusão de forma independente, posso citar Daniel Larison, por exemplo, um PhD em História que escreve para The American Conservative. Ele diz que sim, os Estados Unidos nunca conheceram o mundo lá fora. Não conhecem. Se você observar o nível da diplomacia americana, é patético. Então, o que posso dizer? Andrei, parece que você está falando sobre uma séria guerra de atrito entre os Estados Unidos e o Irã. Uma em que, você sabe, munição e logística são os reis da batalha. Ou, como os russos chamam, o deus da batalha, se não me engano. And Federer. Sim, a artilharia é o deus da batalha. Então, pelo que aprendemos até agora, os Estados Unidos usaram cerca de 1/4 de seus mísseis Tomahawk. Como você vê a continuação da guerra, a continuidade do conflito? Com o passar do tempo, eles vão precisar de mais munição, mais mísseis Tomahawk, todos esses tipos de mísseis que estão usando, além dos interceptores defensivos. Primeiro, em termos de defesa aérea, o problema dos Estados Unidos não está apenas nos interceptores ou nos mísseis de defesa aérea. É um problema doutrinário e tecnológico. A defesa aérea americana é militar e tecnologicamente atrasada. É basicamente um queijo suíço. Eu contestaria, obviamente, a afirmação de um dos seus convidados de que sua eficácia de 2% a 4% é mais alta do que isso, obviamente. Provavelmente uma ordem de magnitude maior, digamos cerca de 20%. Ainda assim, é extremamente baixa. É patética, mas não 2% ou 4%. Isso é pura especulação. Mas sim, é dramaticamente ineficaz.
E a questão aqui é que isso não pode ser consertado. Para resolver isso, seriam necessárias décadas de pesquisa e desenvolvimento, e não apenas o investimento de dinheiro. O dinheiro não compra nada se você não tiver pessoas que entendam o que estão fazendo. A defesa aérea americana, a defesa aérea dos Estados dos Patriots até agora, eles retiraram o THAAD da Coreia do Sul, que de repente começa a fazer acenos para a Coreia do Norte, dizendo, sim, vamos ser amigos. Sabe por quê? Quer dizer, vamos lá. Então a maior parte do que os Estados Unidos fizeram em termos de influência, defesa aérea, ou aliás, qualquer outra coisa militarmente, são grandes narrativas, mitos, contos de fadas sobre o quão eficaz e impressionante isso é. Mas a realidade é que sim, eles retiraram esse THAAD de volta para o Oriente Médio, e isso não vai ajudar. Provavelmente será destruído, como os outros 2 ou 3 sistemas de defesa aérea. E sim, isso não vai mudar nada. Quer dizer, não é bem assim. Os Estados Unidos têm um problema. Eles não conseguem produzir o suficiente desse tipo de coisa. E são ruins. Simplesmente péssimos. Ok, vamos colocar desta forma. Eles são absolutamente indefensáveis. E é aí que o problema aparece. Os Estados Unidos não têm nada, literalmente nada, que possa ser usado para o que é verdadeiramente em camadas, basicamente uma defesa aérea integrada ou escalonada. Eles não têm sistemas como o russo Pantsir-1, o Tor-M ou o Buk M1, M2, M3. Esses são de curto alcance, que na verdade nem se tem tour score. E that aparece de tua bengru. Which are not really short, they're pretty long range. I mean, if you look at Pantsir, it now has the ability to strike. Quero dizer, se você olhar para o Pantsir, ele agora tem a capacidade de atingir alvos a 40 quilômetros. E eles têm seu arsenal, incluindo o Pantsir leve. Sua carga típica inclui vários mísseis de médio alcance e, você sabe, pequenos mísseis chamados Gvost, o prego, que são especificamente para uso contra drones. Além de outros meios antidrone, o Buk M3 é um complexo de defesa aérea de médio alcance de última geração. Os Estados Unidos não têm nada parecido. Mas esses são complexos, que não apenas operam em apoio às operações terrestres, cobrindo as tropas, como o Tor M2, por exemplo. Such as Tor M2, for example. It's the tracked vehicle, it's the only air... É um veículo sobre esteiras, o único complexo de defesa aérea capaz de atirar em alvos enquanto se move. É muita tecnologia e, na verdade, extremamente eficaz. Então, os Estados Unidos não têm nada. Eles não têm nada para defender, por exemplo, esse THAAD. Com o quê? Alguma artilharia? Sério? Boa sorte em interceptar uma salva de vários drones, 4, 5, talvez 8. E é assim que o radar, a parte crítica do THAAD, que já não é bom, está sendo destruído pelos iranianos. E a mesma coisa vai acontecer com esse sistema THAAD vindo da Coreia do Sul. É exatamente isso que vai acontecer com ele, porque o direcionamento será desenvolvido e então o Irã vai atacá-lo. E é isso que está acontecendo agora. A demolição final de toda essa mitologia militar dos Estados Unidos sobre o quão grandiosos eles seriam, o que não é verdade. E agora já se fala em recrutamento e operações terrestres. Mesmo sem entrar em nenhum modelo ou tipo de planejamento operacional, isso é algo que simplesmente não dá para explicar. Por exemplo, a um advogado, a um cientista político ou a pessoas que investem, sabe, no Congresso dos Estados Unidos. Não dá para explicar a eles. Eles não têm as ferramentas para compreender isso. O planejamento é feito com base em modelagem. Os modelos do Small estão ultrapassados, e a maioria deles foi criada com a lógica do lixo entra, lixo sai. Por exemplo, eles se alimentavam das próprias ilusões, bebendo dessa limonada ucraniana. Agora, de repente, do que você precisa? Digamos, ok, vamos imaginar que os Estados Unidos, o clima político nos Estados Unidos, seja tal que a sociedade americana realmente queira isso. Claro, sabemos que é exatamente o oposto. E provavelmente, em uma primeira aproximação, seriam necessários cerca de 2 milhões de soldados de combate reais para entrar no Irã e ter alguma chance de ocupá-lo. Então, o que isso significa? Bem, é preciso formar um exército. Quanto tempo isso levaria? Bem, teriam que perguntar ao Sr. Shoigu,
que agora é na verdade um assessor pessoal. Ele foi promovido do cargo de ministro da Defesa a assessor pessoal de Vladimir Putin. Ele dirá a vocês. Personal aide to Vladimir Putin. He will tell you what it took because he spent. O que foi necessário, porque ele passou de 2012 a 2021, essencialmente 9 anos, foi reconstruir e modernizar o exército russo, que no sentido operacional e estratégico possui a experiência e as instituições que os Estados Unidos simplesmente não têm. E mesmo após o início da operação militar especial, o primeiro ano foi dedicado a ajustar imediatamente o exército em tempos de paz para um exército em tempos de guerra. Os Estados Unidos não têm tempo, não têm recursos e não têm a cultura militar. Então, quando você olha para isso, bem, boa sorte com isso. E ainda tem algum idiota dizendo, não lembro quem, sim, precisamos de 300 mil. Não, não precisam. Você provavelmente precisaria de 10 vezes mais, considerando o fato de que estamos falando de um país inteiro, cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados e 93 milhões de pessoas. Isso não é sério, certo? Só para dar um exemplo, o Vietnã era cerca de 5 vezes menor que o Irã, e naquela época a população era de cerca de 30 a 35 milhões. Mas, novamente, você não consegue explicar aos generais do Pentágono, ou, muito menos, aos líderes políticos dos Estados Unidos, que o que eles viram na Venezuela, ou o que aconteceu em Israel, foi basicamente venezuelanos traindo o próprio presidente. E eles acham que podem fazer isso em qualquer lugar. A sociedade iraniana é diferente. Andrei, se chegar ao ponto de forças terrestres entrarem no Irã, como você avalia as capacidades de Israel nesse sentido? As FDI são, quero citar alguém que as conhecia intimamente e se comunicava com elas, o falecido Coronel Lang. Antes de morrer, ele fazia muitas confissões em seu famoso blog da época. Ele falava sobre conhecer as FDI de forma íntima, porque estava em contato constante com elas. Basicamente, é uma gendarmeria com armamento pesado. Eles são bons em lutar contra árabes em campo aberto? Bem, nem isso é mais verdade, porque obviamente tiveram grandes problemas no sul do Líbano. Então, não acho que tenham qualquer influência realmente séria nisso. A única coisa que eles têm é a chamada e tão exaltada Força Aérea Israelense, que é essencialmente a Força Aérea Americana. E os Merkavas estão queimando. Ontem, alguns deles estavam em chamas no Líbano. Então, sim, não acho que eles sejam capazes de lutar contra um inimigo real e sério, especialmente quando se observa a vasta geografia do Irã e seu terreno assustador. Você realmente não consegue atacar ou manobrar lá. É preciso entrar em alguma estrada estreita, seja qual for, que pode ser facilmente bloqueada. E não importa que tipo de força aérea tenha. Você tem essa coisa, como se diz em francês, sabe, que basicamente alarga a rota principal. Foi assim que, por exemplo, os romanos planejavam suas colunas de marcha. Então você tem que ir até lá, sabe, em uma coluna de fila única. E uma vez lá, é isso. Você pode tentar fazer algo com apoio aéreo aproximado, mas não vai adiantar, porque o Irã está cheio de todo tipo de manpads, e alguns deles são realmente bons. Então, quando você olha para isso, boa sorte com isso. Vai ser um massacre. O Vietnã vai parecer um passeio no parque comparado ao que pode acontecer lá, Sen. Andrei, você mencionou o sistema de defesa aérea vindo de... Bem, eu te mostrei as imagens da Coreia do Sul. Eles estão enviando 7 sistemas de defesa aérea THAAD. É basicamente, estão tirando deles. É isso. Estão basicamente removendo tudo. E é por isso que, de repente, a Coreia do Sul ficou tão amigável. Não porque entenderam algo primeiro, mas porque não faria diferença de qualquer forma, sabe? Mesmo que tivessem aqueles THAADs, se Deus me livre, algo terrível acontecesse e a Coreia do Norte tivesse que atacar, por exemplo, eles acabariam com eles em pouco tempo, certo?
Então, nenhum TAD ajudaria. O fato é que eles também destruiriam os TADs. O TAD já demonstrou ser um sistema altamente ineficaz. É basicamente marketing, só isso. E sim, deixem que consigam esses TADs, mas eles não foram projetados para uma guerra moderna. Os sistemas TAD são projetados para mísseis balísticos obsoletos e ultrapassados, que voam em uma trajetória balística previsível. Seu radar tem, por assim dizer, um tempo de antecipação porque está, obviamente, além do horizonte. Eles chamam isso de além do horizonte. Muito provavelmente é sobre o horizonte, embora provavelmente use o efeito troposférico. Talvez seja além. Você sabe, entende a diferença. Ele segue tangente à curvatura da Terra, mas não enxerga o que está além dela. Radares sobre o horizonte e além do horizonte são diferentes. O primeiro realmente vê o que está acontecendo no solo. Mas, de qualquer forma, eles conseguem detectar, você sabe, os mísseis balísticos. Eles ficam ali e o computador calcula a trajetória balística. Eles compilam o que é chamado de trajetória e, com base nessa trajetória, desenvolvem uma solução de disparo. Lançam um míssil que precisa calcular o ponto de encontro com a ogiva ou qualquer que seja o alvo. Esse sistema absolutamente não foi projetado para interceptar blocos manobráveis. Pois bem, o Irã agora possui a tecnologia para blocos manobráveis. Eles sabem como esses blocos manobram e, o mais importante, têm a capacidade de reacelerar. O que significa que possuem seu próprio motor que lhes permite ganhar velocidade durante a reentrada. É por isso que sabemos o quão ineficaz tudo isso é, porque Israel está essencialmente indefeso agora. Basta olhar o que está acontecendo. Como ontem em Tel Aviv, o Irã simplesmente rompe as defesas à vontade. E novamente, é por isso que eles proibiram qualquer tipo de vazamento sobre a situação no terreno, porque é catastrófica. Então, quando você olha, por exemplo, para o aeroporto Ben Gurion hoje e observa outros lugares, sim, é basicamente uma debandada. Isso não vai ajudar muito, mas eles realmente precisam mover algum tipo de recurso. Enfim, eu escrevi 4 livros sobre isso, certo? E o ponto principal desses livros é que o TOE americano, a tabela de organização e equipamentos dos ES, é do início dos anos 90. Foi projetado para combater exércitos árabes impotentes, desorganizados e semi-analfabetos, como o exército de Saddam. E só. É uma força expedicionária, incapaz de sustentar operações de longo prazo. E agora, como você corretamente afirmou, trata-se totalmente de desgaste. As you correctly stated, it is all about attrition. Iranians took the page out of Russians who said, no, we're not... Os iranianos seguiram o exemplo dos russos que disseram, não vamos colocar isso no nosso balanço como o resto da Ucrânia. Fomos feitos para o Blisk. Vamos aniquilar fisicamente qualquer coisa que for lançada contra nós. E conseguiram isso com um efeito dramático. E a mesma coisa está acontecendo agora. Acho que o Irã tem meios suficientes para continuar essencialmente destruindo Israel. Eu verifiquei o preço do petróleo hoje. Foi surpreendente. É um dos indicadores mais sérios. Quando eles basicamente liberaram, destravaram, a reserva estratégica de petróleo, os preços caíram. Pensei, ok, talvez em uma semana, talvez em algumas semanas, mas em 24 horas subiram novamente. Então, nem mesmo aqueles especuladores tapados do mercado de energia acreditam em declarações ou tentativas de estabilizá-lo. Como eu já disse, não presto mais atenção em todas aquelas pessoas do Departamento de Energia ou nos chamados especialistas, porque há apenas um homem, além de Vladimir Putin, que realmente sabe como as coisas funcionam. Ele planeja, e é um gênio nesse caso. É Alexander Novak, o primeiro vice-primeiro-ministro. Ele já foi ministro de energia da Rússia. Os russos estão se preparando para... Bem, sim, essa é uma outra história. Para o que exatamente eles estão se preparando. Mas estamos vendo o fim disso. É isso. Acabou para o mundo ocidental. Os Estados Unidos tiveram sua chance, mas não aproveitaram, porque obviamente já não são mais os Estados Unidos. É Israel 2.0, completamente corrompido e subvertido pelo lobby israelense. E podemos ver por nós mesmos o que está acontecendo.
and we can see ourselves what is happening. Andrei, here is a footage from yesterday. Andrei, aqui estão algumas filmagens de ontem. Não temos visto muita coisa saindo de Israel, apenas alguns clipes. Este é um deles, Andrei, dá pra ver os mísseis caindo. Parece ser bastante coisa. It's cluster munitions. Iranians É um agrupamento de munições. Os iranianos têm suas próprias munições cluster, ogivas, e sim, não dá para interceptá-las depois que são lançadas. Quero dizer, não há nada que possa detê-las. Então, primeiro, o domo de ferro. De novo, isso é mito, puro marketing. Não tem nada a ver com capacidade militar real, e ele nem foi projetado para interceptar esse tipo de míssil. Seria preciso usar outros tipos de interceptadores, como HATS ou estilingue de Davi e coisas do tipo, que ainda assim são ineficazes. things like that, which are still ineffective. And it's cluster munition. Sim, são munições cluster. Elas causam muitos danos, inclusive à infraestrutura civil. Mas, por outro lado, o Irã está apenas respondendo aos ataques contra sua própria infraestrutura civil. E isso vai continuar. É por isso que os israelenses estão tentando, você sabe, basicamente controlar a narrativa. Mas por mais que tentem, ainda assim, algumas imagens acabam vazando para a grande mídia. A Al Jazeera hoje até pediu desculpas por mostrar a destruição em Tel Aviv. Por exemplo, eu não sei. Bem, eles exibiram essas imagens de alguém aparentemente ligado à Al Jazeera e, claro, depois pediram desculpas. É assim que as coisas são, e não há nada que se possa fazer a respeito. Israel está, bem, como diz Garland Nixon, em uma situação muito complicada. In a very, as Garland Nixon says, deep kimchi. One of the generals in the Iranian army said Um dos generais do exército iraniano disse que todas essas ogivas agora pesam mais de 1 tonelada e que eles não estão mais usando nada menor. Normalmente, quando se tem uma ogiva desse tipo, que tipo de devastação uma explosão dessas causa ao atingir o solo? What is the devastation of this sort of explosion or when it hits the ground? Well, it depends first not only on the Bem, depende. Primeiro, não apenas do peso real, que é horrendo. Quero dizer, obviamente, mesmo que exploda na superfície, mas também depende do tipo de ogiva, porque pode ser algo perfurante de blindagem, pode ser algo projetado para penetrar profundamente no solo. Mas é horrendo. É horrendo. Quero dizer, você simplesmente não quer estar em lugar nenhum perto disso quando explode, porque a zona de efeito cobre tudo, prédios, pessoas, tudo. Quer dizer, só a compressão do ar por si só pode te matar a menos de 100 metros, cerca de 300 pés. Facilmente. Você basicamente ficaria surdo e seus olhos poderiam saltar, sabe? Então é uma arma horrenda. Eu não conheço as características técnicas dos mísseis iranianos. Só posso especular, e não gosto de especular. Prefiro trabalhar com dados mais ou menos confiáveis. Mas sim, é horrendo. Poderia arrasar ou pelo por si nos danificar gravemente num quarteirão inteiro. The footage is coming out of Iran, Andrei. We see Sabe, as imagens estão vindo do Irã, Andrei. Vimos recentemente muitos desses mísseis Tomahawk que, você sabe, não explodiram ou não fizeram nada. Eles estão tirando o Tomahawk de um prédio. Então, qual é realmente a taxa desses mísseis que não funcionam, que não operam corretamente? missiles that they don't work, they don't function the proper way. Nigeria recently, the attack on Nigeria. Recentemente, na Nigéria, o ataque à Nigéria mostrou que um terço deles não explodiu. Essas são novamente armas poderosas apenas na imaginação de Trump. A realidade é que o Tomahawk existe desde a década de 1970. E, obviamente, eles não estão usando aqueles Tomahawks antigos. Esses foram descartados há muito tempo. Estes são os modelos Block 4 e Block 5. Mas há algo errado com o fusível. Não sei qual é o problema. Acredito que os Tomahawk Block 4 e Block 5 devam ser mísseis mais ou menos novos. É que os Estados Unidos estão claramente tentando mudar para os JASSMs, pois dizem que é um míssil melhor, meio furtivo, com alcance estendido a partir de cerca de 900 quilômetros. E eles querem essa versão de alcance extremamente longo, o JASSM Air, que terá cerca de 1.900 quilômetros.
missile JASSM, which will be 1,900 kilometers. So that's probably the way to go for United States and China. Então, provavelmente é esse o caminho que os Estados Unidos devem seguir em termos de substituir essa tecnologia bastante antiga, os Tomahawks. Por mais que você os melhore, eles ainda podem ser usados, mas, obviamente, o JASSM é o novo míssil. Mas sim, até o fato de estarem atirando em Teherã, no Irã, com versões Block 4 ou Block 5 e eles não explodirem, isso já diz alguma coisa. Há algo errado, não sei o que é. Ou é o sistema de gestão de qualidade que não funciona na empresa, seja a Lockheed ou a Raytheon que os produziu. Não me lembro, não me importo. Mas a porcentagem dos que não explodem é bastante alta. E, novamente, a Nigéria expôs isso. De 12 mísseis, 4 não explodiram. É tipo sério. Quero dizer, isso é horrível. Andrei, as repercussões dessa guerra no Oriente Médio, os impactos, são realmente algo impressionante de se ver. Hoje soubemos, pelo Conselho de Resistência iraquiano, que eles dizem ter provas de que os Emirados Árabes Unidos atacaram as instalações de petróleo da Arábia Saudita, sabe, a Aramco. É impressionante. Se for verdade, isso vai ser enorme, sabe? O problema de todos esses estados árabes no Golfo Pérsico é que não é só Israel que os ataca. Eles mesmos se atacam. É isso que eles são. Um bando de parasitas inúteis que vivem do que na verdade foi tecnologia ocidental desenvolvida para eles. Olhe para Dubai. É algo feito pelo Ocidente. Basicamente foi construída por engenheiros ocidentais e trabalhadores do Sri Lanka, da Índia, do Paquistão, sabe? Então não tenho nenhuma simpatia por eles. É o que é. Faustes publicações em Davids 4. Amitmun insusu David porque eles cheesem num. Turismo e investimento com todo tipo de porcaria, como aquela, sabe, Palm de Jumeirah, seja lá qual for o nome daquilo. Só idiotas comprariam propriedade lá. Quero dizer, sim, ter dinheiro não significa ser inteligente. Muitas dessas pessoas são burras como uma porta. E elas buscam prestígio, essas porcarias superfaturadas que vendem nos shoppings e dirigem Lamborghini, sei lá. É só, sim, é tudo lixo. Isso já diz tudo o que você precisa saber. E como era mesmo, deixe-me citar um provérbio muito famoso. Um dos sheiks dos Emirados disse isso, e não é nenhuma lenda urbana. Foi realmente documentado. Some kind of urban legend. It actually was documented. He said, "My grandfather was driving the camel." Ele disse, meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo. Eu dirijo um Rolls Royce. Meu filho vai dirigir um Rolls Royce. Meu neto vai andar de camelo. E é exatamente isso que está acontecendo. E sim, eles estão sendo atacados por Israel, que quer criar algum tipo de, você sabe, conflagração por lá. Eles acabarão se atacando entre si. E novamente, o primeiro indício de quão ruim a situação está veio há alguns dias, quando todos os ministros das relações exteriores deles voaram para Moscou. O Sr. Lavrov deu a eles o tratamento. Basicamente os humilhou, de maneira muito educada, embora Lavrov também saiba humilhar as pessoas de um jeito nem tão educado assim. Mas ele os humilhou. Ele disse, vocês quiseram isso, aproveitem. Você quer ir lá e dizer algo contra seus mestres, os Estados Unidos e os israelenses? Não, eles são covardes. Não vão dizer nada. Seus bilhões dependem disso, então continuarão se autoimolando. E como eu já disse, o Oriente Médio nunca mais será o mesmo, ponto final. Eles têm que rezar a Deus, ou a Alá, tanto faz, para que nem todas as suas instalações de extração e refinarias estejam pegando fogo agora. Podem estar, sabe? E isso seria uma catástrofe. Até o Estreito de Hormuz. Já estamos vendo o que está acontecendo lá. E posso te dizer uma coisa, a Casa Branca está em pânico. Mas, por outro lado, eles deveriam ter estudado melhor. Não se consegue mais uma educação militar e política decente nos Estados Unidos. Andrei, toda essa agenda de ir atrás do Irã, nós sabemos o panorama maior por trás de tudo isso?
Mas a agenda por parte dos Estados Unidos é hegemonia, controle. Você sabe, controle de energia, das regiões, mostrar o poder dos Estados Unidos. Até agora, pelo que vimos, parece que os Estados Árabes estão sentindo que as coisas não estão indo bem para os Estados Unidos. E até no Japão, hoje houve protestos contra o envio de armas para ajudar os Estados Unidos. É a primeira vez que algo assim acontece no Japão. E isso é enorme politicamente, porque eles estavam protestando contra o primeiro-ministro. Não tenho certeza se é presidente ou primeiro-ministro que eles têm lá. E vemos o que está acontecendo na Coreia do Sul também. É sobre todos esses, sabe, nem sei se podemos chamá-los de aliados. São vassalos. Alguns deles são vassalos dos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Árabes. Sim, os Estados Árabes são vassalos. Eles não têm subjetividade. Estão todos à venda e não têm uma política externa real ou séria. A única coisa com que se importam é dinheiro. Ponto final. É isso. E como eu já disse, qualquer um que, bem, por exemplo, eu não assisti à Copa do Mundo no Catar. Sabe por quê? Eu não consegui me forçar a assistir a algo acontecendo em locais construídos com trabalho escravo. Eu amo futebol. Quero dizer, o futebol de verdade, o que chamam de soccer, mas simplesmente não consegui assistir. Não consigo me forçar a apoiar esse bando de parasitas, porque todos eles são entidades essencialmente parasitárias. Because they are all parasitic entities, presenting that Qatar. E sabe, apresentando aquele Qatar, você tem esses imbecis de seja lá quais forem aquelas organizações de classificação de universidades, falando sobre as grandes universidades do Qatar. Essas pessoas são basicamente críticos. E, novamente, eles empurraram essa resolução para dentro daquela ONU falida e corrupta, que não importa mais. É uma organização inútil que precisa ser dissolvida, e algo novo precisa surgir. Então é isso, é quem eles são. É quem eles são. Tudo gira em torno do que eles ganham em troca, de como podem se enriquecer. Eles não se importam com mais ninguém. E eles estão sendo pundistas. E isso é, como eu já disse, apenas um aquecimento. Então, evidentemente, não há mais saída para eles. O dano ao redor do mundo é enorme, porque, como dizem, economia global. Bem, não existe mais economia global. Ela já está se dividindo em esferas de influência, você sabe, regiões macroeconômicas, o que é inevitável neste caso. E todas são definidas por seu poder, e o poder dos Estados Unidos foi completamente minado. Todos agora veem isso na Ucrânia. Eles ainda podiam se esconder atrás das costas de seu bucha de canhão ucraniano, mas isso não vai durar. Eles sabem o que vai acontecer se forem para a linha de frente. Serão derrotados da forma mais humilhante possível. Mas eles decidiram fazer isso, sabe? Porque não tem uma avaliação estratégica militar ou política adequada. E, de novo, você não aprende isso com um diploma de humanas em Harvard, Princeton ou Georgetown. E você mesmo vê o que aconteceu. Então, o que ele disse? Trump, um dia, depois 3 dias, 4 dias. Já faz 2 semanas agora. Quantas semanas ainda teremos? Acho que o Irã pode resistir o tempo que for necessário. Acho que eles vêm se preparando. São bons estrategistas e têm uma cultura antiga. Ah, você sabe, você mesmo é iraniano. É uma cultura antiga. Na verdade, é uma civilização antiga. E então você tem esses recém-chegados, basicamente, que tentam, sabe, mostrar como são grandiosos. E não são. Donald Trump disse aos Estados Árabes que a guerra acabaria em 4 dias. É simplesmente incrível para mim ouvir isso. Incrível. Quão ingênuo, quão estúpido alguém pode ser para simplesmente, sabe, acreditar no que Donald Trump está dizendo. Sabe, concordar com ele e falar sobre 4 dias é incrível. Ele é um cadáver político. E você se lembra, 2 dias atrás, ele disse que a guerra estava vencida. Certo, então é por isso que estão retirando todas as forças restantes para o Oriente Médio, porque a guerra está vencida. Essas pessoas, antes de tudo Donald Trump, ele não é mais ele mesmo, essencialmente. Estamos vendo o início muito sério de uma demência que, como muitos psiquiatras e psicólogos observaram,
começa com confabulação. Ele pode acreditar no que diz, de verdade, e com o narcisismo dele, que é um transtorno mental limítrofe, sim, ele pode dizer o que quiser. E aquelas pessoas que compram essa ideia não são melhores do que ele, sabe? Mas a questão é que temos uma completa desmoralização do poder político nos Estados Unidos. Há pessoas que apoiam abertamente genocídio e crimes de guerra, como o senador Lindsey Graham ou aquele idiota do Ted Cruz, sabe, aquele grupo de sionistas cristãos. Esses não são cristãos, são hereges. Quero dizer, eles têm lealdade a Israel. Então temos uma completa desordem na vida e no sistema político dos Estados Unidos. E é por isso que agora uso o termo que introduzi ontem. Podemos falar de uma tragédia nacional americana. É uma sociedade em processo de decomposição. E o que vemos agora, eu não sei o que vai acontecer politicamente. Obviamente, os democratas são tão corruptos e insanos quanto o Partido Republicano. Basicamente, eles estão com as facas apontadas para o Sr. Trump. Mas ele começa cada vez mais a nos lembrar de Nero, que tocava sua lira enquanto Roma ardia. Essa analogia é legítima e, de fato, irresistível para o Sr. Trump e sua administração. Essas são pessoas totalmente incompetentes. E, novamente, sabemos o motivo. Trump é controlado por Israel. E agora estão dizendo que chamar a teoria deles, sabe, essa chamada operação de antissemitismo. Não, estamos apenas dizendo o que é. Os Estados Unidos não têm soberania. Pertencem a Israel. E podemos agradecer aos nossos líderes políticos que nos venderam a Israel. Então os Estados Unidos não são mais os Estados Unidos. Ponto. Andrei, a fratura que está acontecendo dentro do Partido Republicano é impressionante. Quando você vê a Megyn Kelly, ela aparece e basicamente destrói toda a ideia de entrar em outra guerra no Oriente Médio. E ele está perdendo muitas pessoas nos Estados Unidos. As mesmas pessoas que votaram nele, que estavam tentando fazer de tudo para ajudá-lo a vencer. Eu não sei como o J.D. Vance se sente agora, porque ele literalmente quer ser o candidato presidencial do Partido Republicano em 2028. Como ele vai se salvar com o que está acontecendo? How is he going to save himself with what's going on with the There's no way, and again, you have to understand. De jeito nenhum. E novamente é preciso entender, o Partido Republicano, os verdadeiros conservadores, não, quero dizer, os fanáticos do capitalismo laissez-faire. Não, estou falando de conservadores de verdade. Ou eles se separam do lobby israelense, ou será o fim do Partido Republicano, e vamos acabar com um sistema de partido único, que já está meio que em vigor nos Estados Unidos. O Partido Republicano está completamente corrompido. Sua lealdade é a Israel. Se eles persistem nisso, paciência. Sabe uma coisa? Então, o que posso dizer? Vou repetir. Os Estados Unidos têm um Congresso. Nani. Tem o Knesset 2.0. E temos que agradecer aos nossos amigos do lobby israelense e aqueles sionistas cristãos que realmente não são leais aos Estados Unidos. Eles são leais a Israel. Toda a ideia por trás deles é Israel. E o fato é que muitos desses pastores pregam, é fácil encontrar isso, que os judeus são pessoas melhores do que nós. Somos sub-humanos, em outras palavras. Então, sabe, eles quiseram isso. Quer dizer, igrejas sionistas cristãs adorando Israel. Então, sabe, isso que o Partido Republicano é. Andrei, um dos outros pontos na nova mensagem do líder supremo do Irã é que ele recomenda que os países da região fechem as bases dos Estados Unidos o mais rápido possível. Esse é um dos argumentos mais importantes do Irã, e eles estão levando isso muito a sério, Andrei. Eles vêm falando sobre isso há muito tempo, e agora estão realmente colocando em prática, removendo fisicamente as bases de... exatamente. Esse é o ponto. 14 bases estão evidentemente perdidas agora. 14 bases dos Estados Unidos na região. Os países do Golfo estão expostos como os tigres de papel que são, e isso vai continuar.
Eles vão remover fisicamente o pessoal e a infraestrutura da área, enquanto ao mesmo tempo basicamente arrasam Israel. E essa é a estratégia. É quase a mesma coisa, de certo modo, se olharmos a analogia com o que os russos fizeram com a Operação Militar Especial. Eles continuaram dizendo, não façam isso, não façam isso, não façam isso, e então aniquilaram mais de 2 milhões de soldados ucranianos usados como bucha de canhão, mais de 2 milhões de feridos e mutilados para o resto da vida. E assim temos uma catástrofe demográfica na Ucrânia. Era isso que eles queriam. Então sim, os russos disseram, nós avisamos vocês. O mesmo vale para o Irã. Eles dizem, nós avisamos vocês. Vocês não quiseram ouvir. Vocês nos atacaram. Então aqui estamos. E isso vai continuar. Os Estados Unidos não vão ter nenhuma base em nenhuma área de reunião, por assim dizer. É isso que as pessoas que escreveram FM30 sabem. A publicação doutrinária americana, o ATP30, chamado Operações, ainda não consegue entender, porque não compreendem o que é uma guerra de verdade. O exército dos Estados Unidos não pode, mesmo que quisesse, agir como no Iraque. O Irã saberá onde estão as áreas de reunião. Eles terão a capacidade de mira e basicamente desenvolverão a estrutura do ataque em salvas, que, claro, os Estados Unidos não conseguirão interceptar. E eles atacarão as áreas de reunião. Mesmo antes de o exército dos Estados Unidos, imagine querer se deslocar para algum lugar, seja qual for a coluna, o batalhão ou a brigada de combate que queira mobilizar, eles seriam atacados antes disso. O que isso significa? Um alto número de baixas, porque os Estados Unidos não têm uma defesa aérea viável. Eles acreditaram em seus próprios contos de fadas sobre o poder aéreo decidir tudo, o que não é verdade. E como resultado, é compreensível quando se luta, por exemplo, no Teatro do Pacífico, onde a Marinha dos Estados Unidos se cobriu de glória e bravura. E ninguém discute isso. Foi heroísmo do mais alto nível e foi, sem dúvida, uma conquista histórica. Mas por causa da guerra centrada em porta-aviões, por assim dizer, eles disseram, sim, os couraçados estão acabados. Temos porta-aviões. O poder aéreo decide tudo. Depois foram para a Europa, quando a maior parte dos combates já havia terminado e os soviéticos haviam derrotado Hitler em 1944. Mas, sim, nossa 8ª Força Aérea, junto com os britânicos, fez isso e aquilo. Bem, eles estavam principalmente bombardeando cidades, mas a luta real aconteceu na frente oriental. E novamente, sem tirar o mérito do heroísmo das forças americanas e britânicas, 80% da Wehrmacht, a nata das tropas, foi destruída na guerra na frente oriental. E esse é um fato que eles não querem admitir. Você não consegue explicar para um cara que dá aula na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos que o Exército Vermelho terminou a Segunda Guerra Mundial com a maior força aérea operacional tática da história, não a Força Aérea dos Estados Unidos. Era de longe a maior. E claro, quando você olha para o número de ases, a maioria deles era russa e de países semelhantes. Mas eles simplesmente não entendem a mensagem. Acreditam na própria versão. E, obviamente, aí você tem os generais da Wehrmacht que escreveram aquelas doutrinas. Como sempre, os Estados Unidos apostam em perdedores. Apostaram na Ucrânia. Agora estão apostando em todos esses grupos patéticos, seja lá o que tenham. Especialmente na oposição no Irã, que de repente mudou de humor. Então, são incompetentes. Simples assim. Andrei, para encerrar esta sessão, acho que a alternativa para esses estados árabes, em termos de segurança e prosperidade, se resume ao conceito de Eurásia. Se eles querem uma vida melhor, se querem viver em paz, precisam de uma relação mais sólida com os países eurasiáticos. Você acha que é isso que está na mente desses líderes árabes? Porque sabemos o quanto eles são viciados em poder e quão frágil é a situação em seus próprios países. A opinião pública está um tanto contra eles, e eles entendem isso. Por exemplo, no Bahrein, sim, o Bahrein é xiita. Bahrain Shiite. There's a Shiite majority actually in Bahrain. Na verdade, há uma maioria xiita no Bahrein, que é governado por sunitas.
Olha, não quero ser acusado de algum tipo de preconceito no meio do caminho. Eu realmente tenho amigos árabes, pessoas maravilhosas, algumas das melhores pessoas. Mas os árabes como um todo, como civilização, estão à venda. Eles não entendem muito, especialmente suas elites, que são totalmente corruptas. A única coisa com que se importam é com seus estilos de vida luxuosos e com o dinheiro. Ponto final. A menos que o povo árabe, as ruas árabes, se levantem e os removam. Mas não sei, é muito difícil para mim julgar, especialmente os do Golfo, que foram completamente mimados por seus programas sociais. Basicamente, vivem como romanos, sabe? Tem escravos da Índia, do Paquistão, do Sri Lanka e de outros países asiáticos. Pessoas que trabalham em suas satrapias para manter as coisas mais ou menos limpas e funcionais. To keep it more or less clean and functional. The only desire by O único desejo entre esses golfes, como dizem meus amigos que conhecem muito bem a região, é basicamente se tornar o gerente-chefe de alguma agência bancária e não fazer nada o dia todo, sabe? Só dirigir por aí e fazer o que quer que façam lá, incluindo o tipo de corrupção sexual pela qual Dubai ficou conhecida. Então, sim, não é uma boa perspectiva para eles mudarem de lealdade. Mas o fato de terem corrido imediatamente para Lavrov é obviamente um indício. Ainda assim, entrar nesse mundo de desenvolvimento de alta tecnologia, alta intensidade e economia real exigirá mais do que apenas desejo. Eles são criaturas americanas e provavelmente morrerão como tais junto com a presença americana no Oriente Médio. together with the American presence on the Middle East. Muito obrigado, Andrés, por estar conosco hoje. Um grande ceder, como sempre. Foi um prazer. Tchau, tchau. Bye bye. Tchau.